Olá, sou Sara Bianca Soares da Silva, acadêmica de curso de Tecnologia em Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. O trabalho que eu vou apresentar é sobre a comercialização do pólen apícola. O pólen apícola é um complemento que contém muitos elementos que os produtos de origem animais não possuem. É o mais rico em proteínas que qualquer fonte animal, como carne, ovos e leite e queijo. Como é feita essa extração do pólen pela abelha, é que depois de pousarem várias flores, as abelhas começam a encher sua cabeça, seu tórax e abdômen de pólen. Eles vão transferindo com a ajuda das patas dianteiras e intermediárias. Em seguida, essas abelhas, com suas patinhas cheias de pólen, vão voltar para as suas colmeias e vão largar dentro dos favos. Em seguida, as abelhas mais jovens verificam a carga de pólen, empurrando esta massa de pólen mais para o fundo do alvéolo com a cabeça e com as mandíbulas, alisando o pólen com a língua. Assim, eles vão acrescentando mais mel, néctar e saliva para esse pólen, enriquecendo mais em nutrientes. A função do pólen para as abelhas tem uma grande função e influência para as abelhas, porque o pólen é a única fonte de proteína e substâncias graxas, minerais e vitamina das abelhas. As abelhas só produzem geleia real a partir da matéria liberada pela digestão do pólen, que é metabolizado pelas células das glândulas hipofaringianas das abelhas nutrizes. Então, além de ser a única fonte de proteínas para as abelhas, também é a única forma que tem de produzir a geleia real. E também uma colmeia populosa chega a consumir 35 kg de pólen para alimentação somente das crias. Os tipos de pólen. O pólen varia amplamente nos seus constituintes, dependendo da origem botânica. O conteúdo de proteína pode variar de 5 a 35%, e todos os tipos de pólen contêm vitaminas, sais minerais, gorduras, todos os aminoácidos necessários à vida. Alguns são riquíssimos em vitamina A, que é a vitamina que mais está representada no pólen. Embaixo nós temos 4 tipos de pólen que se diferenciam pela sua cor. Essa diferença de cor se dá pela origem botânica, porque dependendo da flor que é extraído esse pólen, ele vai ter uma cor mais diferente do que a outra. A composição do pólen. O pólen, como eu já tinha falado antes, contém de 7 a 35% de proteínas, contém vitaminas, sendo a principal a A. Temos as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, C, D e E. Mas a principal sendo a A. Contém sais minerais, gorduras e todos os aminoácidos necessários para a vida. Nós aqui também temos a composição, que seria 11% de água, 11% de lipídios, 14% de glicose, 19% de frutose, 23% de proteína, 36% de açúcares. A localização para a produção do pólen. Este apiário, ele deve conter uma pastagem apícola, né? Que a pastagem apícola é onde elas vão extrair esse pólen. Nós podemos ter o eucalipto, o ingauçu e a vassourinha, que são várias fontes, mas são as fontes mais conhecidas, os tipos mais conhecidos de pastagem. Presença de água de boa qualidade, aonde essa água ela não pode estar tão próxima das abelhas, porque elas podem infectar essa água e se contaminando também, e contaminando a colmeia. Facilidade de transporte, próximo aonde vai ser feito o armazenamento ou beneficiamento tanto do mel quanto do pólen. Direção dos ventos, deve-se
ter cerca viva com plantas poliníferas e segurança dos transcendentes, com IPIs e de terceiros. Que isso seria que os trabalhadores usassem roupas adequadas para as coletas do pólen. Como é feita a extração do pólen? O pólen é extraído por coletores de pólen, que são aparelhos que retiram as bolotas de pólen das patas transferidas das abelhas que regressam à colmeia. Então, como eu já tinha falado antes, as abelhas elas acumulam uma certa quantidade de pólen nessas patinhas traseiras e quando elas chegam na colmeia para botar esse pólen dentro dos alvéolos, eles passam por essa grade cheia de perfurações, aonde ao passar elas vai cair essa bolota de pólen e vai ficar armazenada numa gaveta. Nós temos dois tipos de coletores, o interno e o externo. E os componentes seriam a gaveta ou concha, onde essas bolotas são armazenadas, e a grade de retenção ou trampa, que é onde elas vão passar e as bolotas vão ficar retidas, vão cair. Os coletores são constituídos essencialmente por uma barreira com perfurações bastante largas para permitir que as abelhas as atravessem para retirar as bolotas presas em suas patas. Então é aquela grade com as perfurações para que as abelhas passem e caiam as bolotas. Quando essas bolotas caem, elas são recolhidas em uma bandeja que é recoberta por uma tela de arame, de forma que permaneça isolada da colmeia. Por que isolada da colmeia? Para que as abelhas não possam recolhê-las novamente. As bandejas coletoras, em geral, têm um fundo constituído por uma tela de mosquiteiro, de modo que tenha boa ventilação. O diâmetro dos furos da grade do coletor do pólen deve ser de 4,5 mm para abelhas africanas e 4,8 mm para abelhas europeias. Cuidados. Nós temos que tomar cuidado na época da produção do mel. O coletor de pólen ele atrapalha a produtividade, porque, como eu já havia dito, o pólen é a fonte de alimento proteico das abelhas. Então, quanto pouco pólen, pouca produção e energia elas vão ter para a produção do pólen. O apicultor deve conhecer o calendário apícola da sua região e as colmeias devem ser fechadas com população mediana. A secagem do pólen deve ser feita em estufas próprias, a temperatura não pode passar dos 42 graus e a umidade deve ficar entre 2,5% a 4%. O pólen deve ficar com até 2% de umidade, permitido por lei. Porém, com pouca umidade, as pelotas ficam muito duras, difíceis de dissolver e mastigar. O pólen armazenado inadequadamente pode apresentar desenvolvimento de ovos e traças ou outros micro-organismos prejudiciais à sua qualidade. Contraindicação em pessoas que apresentam alergia comprovada ao pólen. Muito obrigado pela sua atenção e interesse. Como não foi mencionado, mas eu quero acrescentar, o pólen ele tem grande função para a saúde humana. Ele tem função para a pele, para o homem também. Tem funções de ajudar na digestibilidade, várias funções benéficas à saúde humana. Então é aconselhável que todos os dias, amanhã, uma colher de pólen vai ajudar tanto no envelhecimento, quanto na pele, quanto para o envelhecimento do homem, que é muito atribuído a isso.
Agora sim, muito obrigada por tudo. Obrigado pela atenção.